6, o seguinte: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Coloca o dedo aí onde nós paramos aí, nós vamos voltar aí. Deixa-me explicar aqui. Deus disse para Samuel, quem era Samuel? O profeta de Israel, em cerca de 1000 anos antes de Cristo. Quem era Saul, que Deus está dizendo que tinha rejeitado? Era o primeiro rei de Israel. O segundo rei foi o rei Davi, que é o rei mais famoso, o melhor rei que Israel teve. Mas o primeiro rei foi Saul. E Saul foi um rei desobediente. O que Deus mandava ele fazer, ele não fazia. O que Deus não mandava, ele fazia. E se nós lermos o início de 1 Samuel, nós vamos ver todas as falhas de Saul. Então Saul desobedeceu tanto a Deus que Deus disse: olha, eu vou rejeitar ele. Esse não serve para ser rei de Israel, porque ele só me desobedece. Eu mando ele fazer de uma maneira, ele faz de outra. É um rebelde. Eu escolhi ele para ser rei de Israel, mas ele só me desobedece. Só vive pecando contra mim. Então eu não quero esse rei mais. Deus disse assim, Deus rejeitou ele. Só que Samuel, que era amigo, profeta e amigo de Saul, ele ficava com dó, com pena de Saul. Então Deus chama ele e diz: ó, Samuel, até quando você vai ficar com dó de Saul se eu o rejeitei? Pega um chifre de azeite e vai lá na casa de Jessé, o belemita. O que significa Jessé, o belemita? Era um homem que se chamava Jessé e ele era de Belém. Quem já ouviu falar na cidade de Belém, aí, Belém da Judéia, já ouviu? Belém foi o lugar que nasceu Jesus, né? E Jessé era de Belém, na Judéia. Essa cidade de Belém é muito antiga. 1000 anos antes de Cristo, na época do rei Davi, já existia essa cidadezinha chamada Belém. Então Jessé o belemita, ou seja, o que morava em Belém. O versículo 2. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. É porque naquela época do Velho Testamento ainda se fazia sacrifício de animais. Depois que nosso Senhor Jesus Cristo veio e morreu na cruz, acabou o sacrifício de animal para Deus, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Por isso ele é chamado de um Cordeiro de Deus. Mas naquela época do Velho Testamento, o povo ainda sacrificava vaca, novilho, bode, carneiro, cordeiro, ovelha a Deus, para que Deus viesse perdoar os pecados. Mas Jesus ofereceu o sacrifício perfeito. Então não precisa mais de sacrifício de animal. E pode-se ver que nem o templo tem lá em Jerusalém hoje em dia. Não tem o templo. O templo foi destruído 70 depois de Cristo e não há mais sacrifício de animais. Continuando, o versículo 6. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse aqui, abrindo um parêntese, é importante nós sabermos isso. O ser humano olha para a aparência. Tem muita gente que me vê aí com essa barba aqui e acha que eu sou um mau elemento. É verdade. Mas eles não veem o que está no meu coração.
E às vezes chega um bandido bem barbeado, um bandido com uma barba feita, bem arrumadinho, e a pessoa, isso aí é um santo, e às vezes é um bandido. Não é verdade? Porque o ser humano vai pela aparência, olha pela aparência, né? Mas Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Sim. Não adianta eu me arrumar aqui, eu vou cortar o cabelo, fazer a barba para Deus me ver e se agradar. Não, Ele está olhando o meu coração. É o ser humano que fica olhando para a aparência uns dos outros. Amém? Amém. Amém. Não é? Aí o versículo 8 diz assim: então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor. Ah, esquecer de um, né? Tinha um esquecido, que não foi nem convidado para estar lá. Era 7 filhos, mas o pai só lembrou de 6. Levou os 6 mais velhos, né? Aí ele diz aqui, ó, o versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Foi assim que Davi foi ungido rei. Ele era um moço que vivia tomando conta das ovelhas e servindo a Deus. Ele era um homem de Deus, um rapaz de Deus. Mas quando Samuel disse que iria ungir um dos filhos de Jessé para rei, só foram convidados 6. Mas Deus tinha escolhido justamente o mais rejeitado, o largado de lado, que era Davi, que estava lá trabalhando, cuidando das ovelhas. Provavelmente esse chifre do azeite, Deus mandou Samuel colocar o azeite consagrado num chifre, provavelmente para disfarçar, né? Para disfarçar o que Samuel estava indo fazer, porque pegar um chifre e encher de azeite, provavelmente não era esse o costume, mas era para disfarçar, para que Saul não soubesse. Porque se ele soubesse que Samuel estava consagrando um outro rei, poderia dar problema, ele poderia tentar matar Samuel, ou o novo rei. Agora vamos para uma coisa muito importante. Observe o que está no 14. Versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o que? Atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Ou seja, aí até essa altura aí todo mundo já tinha percebido que Davi, o Espírito de Deus estava sobre Davi já. Ele tinha se tornado um homem valente, ele tinha todas as características de um rei. Aí o versículo 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Ou seja, Saul
não sabendo que Davi já tinha sido ungido rei, chama Davi. Olha como é que Deus trabalha. Fez de tudo para colocar Davi já lá no palácio. Saul, sem saber, sendo atormentado por um espírito mau, ele chama Davi, faz de Davi seu pajem de armas. E a princípio Saul teve amor para com Davi. Igual um pai ama o seu filho. Só que depois nós vamos ver que Saul vai tentar matar Davi várias vezes. Mas não vai conseguir. Aí vamos ler só até o 23. Diz assim, o 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Viu que coisa engraçada que aconteceu com o rei Saul? Ele foi desobedecendo a Deus. Ele foi rebelde, não ouviu o que Deus falava. E dá para compreender Deus, né? Porque quem é pai aí sabe como é que é. Você fala com seu filho, você não quer nada de mal para o seu filho ou sua filha. Não vai aqui, meu filho, isso não dá certo. Minha filha, não vai ali. Não faz assim, não age assim. E se o filho faz tudo o contrário, aquilo dá um desgosto no coração do pai. Não deixa de ser filho, não é verdade? Mas dá um desgosto, porque você está querendo bem, você sabe mais do que aquele filho, não é verdade? E o filho às vezes acha que sabe mais que você. Sim ou não? Acha que sabe mais que você. Aí você fica naquele desgosto. Só que nós, veja só, nós que somos pais, nós não vamos fazer nada contra nossos filhos, né? Ah, mas Deus não. Deus agiu contra Saul. Não basta, Saul. Você não serve para ser rei mais. E Deus permitiu que um espírito mau viesse sobre ele, para atormentar ele. Talvez para que ele viesse se arrepender. Deus permitiu que um espírito mau atormentasse ele. Pois não é exatamente o que pode acontecer com qualquer um de nós? Se nós começarmos a fazer coisas que não agradam a Deus, pecar contra Deus, a gente sabe que uma coisa ali não agrada a Deus, a gente vai e faz, mesmo sabendo, daqui a pouco nós podemos estar passando por uma perturbação e ficar perguntando assim, por que Deus deixa eu ficar perturbado desse jeito? Por que Deus deixa eu ficar atormentado desse jeito? Eu não estou entendendo. Mas a pessoa às vezes não se lembra da coisa errada que ela andou fazendo. E nem pediu perdão a Deus, né? Porque quando a pessoa peca e fala assim, Senhor, eu não quero pecar mais, me perdoa. Deus perdoa, esquece e abençoa. Mas quando a pessoa peca e continua pecando, isso vale para mim, vale para vocês, vale para os evangélicos, vale para os católicos, vale para todo mundo. Porque Deus disse assim, lá no livro do profeta Ezequiel, todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Todas as pessoas pertencem a Deus. A diferença é que a maioria não reconhece isso e não se rende a Deus. Mas as almas são minhas. Deus diz, todas as almas são minhas. A alma do católico, a alma do evangélico, a alma do espírita, todas as almas são minhas. Ninguém pediu para nascer, né? Ninguém. Então isso mostra que nós não somos de nós mesmos, que a nossa alma pertence a alguém, que é Deus. Só que a maioria das pessoas vive em rebelião contra Deus, mesmo Deus tendo escrevido a sua lei no coração da pessoa. Porque até a pessoa que nunca veio na igreja aí, a pessoa que não lê a Bíblia, não conhece nada da Bíblia, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Sim ou não? Sim. Eu sei, por exemplo, se eu não lesse a Bíblia, se eu não conhecesse a Deus, eu saberia que trair minha esposa é uma coisa errada. Eu saberia, já está escrito na minha consciência. Até porque eu não quero que ela faça um erro comigo. Não é verdade? Eu não quero. Então eu não vou fazer um erro com ela. Eu sei, já está, mesmo que eu não conhecesse a Bíblia, não conhecesse nada de Deus, eu saberia, por exemplo, que mentir é errado. Porque quando alguém mente para mim, eu não gosto, não é verdade? Não é justo isso, mentiu para mim. Não é verdade? Todo mundo sabe que roubar dos outros
É pecado? E você ficar devendo e não querer pagar? Fui ali comprar um negócio ali, o dono lá estava dizendo, ó, no mercado que estava aberto agora, ali para cima, falando com a dona, olha, eu estava testando o povo. Aí eu abri conta aqui de R$ 50 só. Aí para testar, para ver quem que ia pagar, né? Ó, se pagou, a gente vende mais. Mas se bateu nos R$ 50, tem que pagar primeiro. E aí ele falando, você acredita que a maioria comprou aqui R$ 50 e sumiu e não pagou? Não teve jeito. Ela e do real. O mercadinho que tem lá, eu não sei. Essa é a quantia. O cara não pagar. Pois é, eu estava testando o povo, né? E saiu abrindo lá, até R$ 50 eu vendo fiado. Mas nem assim, teve uns que, a maioria, comprou e sumiu e não pagou ele, né? Falou que não adianta fazer isso, ser bonzinho. Estava lá reclamando com a dona. Então todo mundo sabe. Então é fácil para nós. Se uma coisa a gente reconhece que é pecado, nós não devemos fazer. Porque muito sofrimento desnecessário vem na vida da gente por causa de pecado. Eu tenho 47 anos de idade. Eu já sofri muito por causa de erro meu. Eu errei, ainda mais que eu conheço a Deus. Desde os 13 anos eu tenho buscado a Deus. Já errei muito, mas todo erro veio uma consequência. Veio lágrimas, veio desespero na minha vida, veio tormento na minha vida. Veio. Até que eu falei assim, ó, eu não quero pecar contra Deus mais não. Porque não é uma boa ideia não. Eu quero andar certinho com Deus. Certo com Deus primeiramente e certo com os meus irmãos também, com o meu próximo também. Amém? Você vê os 2 mandamentos de Deus, que resume toda a lei de Deus. 2 mandamentos. Quem cumpriu os 2 mandamentos, cumpriu toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois é exatamente o que a maioria não quer fazer. Sim ou não? A maioria aí não quer obedecer esse mandamento. Na igreja católica, se você for lá perguntar ao padre, ele vai falar com você que os 2 maiores mandamentos é isso. É verdade. Eu estou falando isso. Se você perguntar a qualquer pastor aí, vai falar a mesma coisa. É os 2 maiores mandamentos. Então todo mundo sabe. Até a pessoa que não diz que não crê em Deus, ela sabe que esses são 2 mandamentos que faz sentido. São bons mandamentos. Ó. Amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo é uma coisa ruim? Já pensou se todo mundo amasse o próximo? Não haveria roubo, não haveria assalto, não haveria assassinato, não haveria traição. Já pensou? Então esses 2 mandamentos, sim, eles são 2 mandamentos desejáveis. Mas é exatamente o que as pessoas não querem fazer. E por isso a gente vê tanta miséria nesse mundo. O diabo é culpado? Sim. Mas o ser humano também é culpado. O ser humano é pecador. A gente tem que expulsar o demônio do caminho da gente. Mas a gente também tem que expulsar o pecado da nossa vida também. Porque se nós não expulsarmos o pecado da vida da gente, o diabo deita e rola, igual fez com Saul. Saul não se arrependia de jeito nenhum, ele não consertava. Deus deu chance para ele andar certo. Porque Deus é um Deus perdoador. Deus não é mau não. Deus é paciente, ele é longânimo. Quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, há um exemplo para se entender. Você pega sabe aquelas fitas de retrose de linha? Sabe? Fita de costurar, fio de linha. Você pega assim, pá, ele quebra, ela arrebenta. Mas você sabe aquelas, eu não sei como é que chama aqui, lá a gente chama de bodoque. Aqui é estilingue, deve ser estilingue, né? Pega aquelas borrachas de estilingue, aí você estica e não arrebenta. Isso é longanimidade, né? Deus é longânimo, significa que ele suporta, ele vai suportando, ele suporta, ele é longânimo, ele é paciente, ele quer perdoar, ele dá chance. Mas tem pessoa que não quer consertar igual Saul. Então Deus permitiu que um espírito mau da parte do Senhor o atormentasse. E tem muita gente aí sendo atormentada por um espírito mau, muita gente sendo atormentada por uma doença.
O diabo tem a sua culpa? Tem. Mas mais culpado que o diabo são as pessoas que vivem desobedecendo a Deus. Então, se eu posso deixar uma palavra aqui da parte de Deus, é essa. Que cada um de nós possamos tomar cuidado com o que a gente faz. Porque tudo que a gente faz de errado, Deus está vendo e tem uma consequência, tem um castigo para todos nós. Para os católicos, para os evangélicos, para todo mundo. Quem erra contra Deus, quem peca, a consequência virá. O sofrimento virá. E Deus não quer ver a gente sofrendo como consequência do pecado. Amém? Amém. Agora, é por isso que nós fazemos essas reuniões aqui, oramos, buscando a Deus, para a gente vencer o pecado. E vencer o diabo também. É só orando, é só se aproximando de Deus, ouvindo uma palavra como essa, lendo a Bíblia, buscando as coisas de Deus, é que nós vamos conseguir vencer a natureza que nós temos, que é pecaminosa. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus Cristo, nosso Senhor.